Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui na Vidinha da Valentina. Hoje eu vou falar sobre a escolha que eu fiz de estar ensinando a Valentina inglês desde a barriga. Então, gente, eu não sou fluente em inglês, só que desde que eu tento aprender a falar inglês, eu sempre tenho uma enorme dificuldade para aprender. Não consigo aprender Nossa, é muito difícil para mim aprender inglês. Então eu não queria que minha filha passasse por isso, né? Hoje eu tenho 43 anos e não sei falar inglês fluentemente. Então eu estou aprendendo a ser fluente junto com a Valentina. E eu vou falar disso com vocês. Só para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu fiquei grávida da Valentina, eu tinha me matriculado já em 3 especializações que eu fiz, né? Que eu já concluí, de neuro. Então a neuro me ajudou muito a fazer essa escolha sobre a capacidade cerebral da criança em aprender 2 idiomas ao mesmo tempo. Então é um espetáculo. Hoje eu tô colhendo bastante coisa, só não colho mais porque eu não tenho fluência, né? Meu nível de inglês é muito básico. Então a Valentina recebe o estímulo do inglês desde a barriga. Então, como é que eu fiz para ter esse estímulo, para dar esse estímulo para ela? Eu criei frases que eu conversava com ela. Então, um dia eu falava uma frase, outro dia eu falava outras frases, conversava com ela, falava para ela mexer dentro da barriga, falava bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em inglês. E algumas coisas eu falava carinhosamente em inglês com ela dentro da barriga. E ela ouviu muita música em inglês dentro da barriga. Então, como eu não tinha fluência no inglês, o que eu fiz? Eu escolhi temas para trabalhar com a Valentina em inglês. Então, desde a barriga eu colocava o som dos animais, colocava abecedário, colocava números, colocava formas geométricas. Tudo que você ensina uma criança, que a minha formação é pedagoga, né? Eu sou pedagoga. Então, tudo como você ensina uma criança, eu daí peguei e passei para o inglês e eu colocava em músicas para ela dentro da barriga, cantava junto com ela dentro da barriga. E depois, conforme ela foi crescendo, eu fui trabalhando também esses temas com ela. Então, eu tenho momentos em inglês com a Valentina. Eu não falo toda hora com ela porque eu não tenho a tal da fluência. Uma coisa que eu faço, que eu não sei se é errado, mas eu faço, é que às vezes eu misturo português com inglês com ela, às vezes. Então, às vezes eu começo a falar inglês, de repente falta vocabulário, falta conhecimento e eu acabo falando em português. Então, como eu não consigo também pensar em inglês, na hora das broncas, minha filha vai em português mesmo, entendeu? Depois eu repenso e aprendo a falar a frase em inglês. Então é assim que eu tô indo e tá dando certo. Não bagunçou a cabecinha dela, igual alguns especialistas dizem que acontece, mas não bagunçou nada, graças a Deus tá tudo certo por então, gente. Eu resolvi colocar isso dentro da história da vidinha da Valentina, porque isso faz parte da vida da Valentina, o inglês, já desde a barriga, e eu acho super importante. Eu tô amando o estímulo, a capacidade cerebral de desenvolvimento dela, eu acho um espetáculo. Eu acho que ela tá dentro do desenvolvimento dela, só que a resolução de problemas dela é muito, muito alto, sabe, para a idade dela. E eu acho assim que ela... E eu acho que a gente tem que explorar tudo o que dá numa criança, num adulto. A gente tem que usar a plasticidade cerebral, tem que fazer de tudo do bom e do melhor. Então não precisa ser muito tempo, pode ser um tempinho que você tenha para fazer esse tipo de estímulo. Por causa da neuro, então eu estimulo várias vezes ela de várias maneiras, não só com inglês, né? Ela tem estímulo de música. Então eu ouvi muita música na gravidez, música clássica. E faço outros estímulos com ela, faço ginásticas cerebrais com a Valentina, sabe? Mas assim, tudo de forma lúdica, que ela não sente que ela tá aprendendo, gente. Esse é o mais importante. A criança, ela não pode estar sendo forçada a isso. É uma coisa de forma natural. A Valentina aprende de forma natural. Então a Valentina, com 1 ano e 10 meses, ela conhece o som dos animais em inglês, ela conhece o nome dos animais em inglês, ela conhece os números de 1 a 10 em inglês, ela conhece formas geométricas em inglês, ela conhece cores em inglês, ela conhece vários comandos em inglês. Então a Valentina,
Por exemplo, os momentos do banho, eu falo só em inglês com ela. Momento de leitura, eu falo em inglês com ela. E não é fácil, gente. Para quem não fala inglês, é muito difícil. Eu monto tudo isso um dia antes ou dias antes, fico decorando para eu conseguir falar com ela bem certinho. Às vezes não dá certo, mas não pode desanimar. Outra coisa que eu também faço estímulo com a Valentina é que desde bebê ela não assiste desenho em português. Ela só assiste desenhos em inglês. Tudo isso na minha presença. Na presença do pai, o pai não era muito a favor do inglês. Até ele ouvia ela falar, né? Ele colocava em português. Na casa da minha mãe, só em português. Na casa do meu sogro e da minha sogra, só em português. Não é fácil, viu, gente? Passei bons bocados aí por causa do inglês, mas eu acho que agora tá valendo muito a pena e hoje as pessoas estão até repensando no que falaram pra mim. Deve tá falando aí do outro lado, né? Que louca, vai deixar a menina só ouvir inglês, meu Deus, que horror, que mulher neurótica. Por que eu deixo ela só ouvir desenhos em inglês? Porque eu quero que o ouvido dela aprenda a ouvir inglês. Por isso que eu faço isso. No futuro, ela vai poder ver o que ela quiser, no idioma que ela quiser. Vocês entenderam? Mas eu tô treinando o ouvido dela a ouvir o inglês. Por isso que eu sou tão chata em botar vídeos em inglês para minha filha. E também outra coisa que eu aprendi é que quando a criança aprende desde bebê, desde criança, o inglês, ela guarda esse inglês na mesma área cerebral da língua mãe dela. A Valentina, ela tem uma afinidade pelo português, que é impressionante. Ela adora falar em português, muito mais que inglês. Claro que eu estimulo ela a falar inglês e ela mistura tudo. Mistura português, inglês, mas isso com a maturidade ela vai começar a separar. Então, sem pânico, né? As pessoas fazem um pânico e não tem pânico. Com o tempo ela vai aprender que português é português e inglês é inglês. Outra coisa que eu vi, que eu corri o risco da Valentina fazer atraso de fala, que eu conversei com algumas mães que também trabalham bilinguismo com a criança. Algumas mães tiveram, mas eu acho que pode também ser falta de estímulo, da mãe estimular a criança. Mas a minha bebê não teve atraso de fala, ela falava a quantidade de palavras que tinha que falar em português, falava em inglês e começou a montar frases pequenas, vamos vó, vamos mamãe, tudo na idade certa. Então, graças a Deus com a Valentina deu tudo certo nessa parte do desenvolvimento dela cerebral, deu tudo certo. A parte cognitiva não foi afetada com o aprendizado de 2 idiomas. Então é isso, meninas, que eu tinha para falar para vocês sobre o bilinguismo, sobre o inglês desde a barriga com a Valentina. Eu acho que vale super a pena, qualquer aprendizado é bem-vindo em qualquer fase. Tem especialistas que dizem que tem que começar com 2 anos. A Valentina, então, foi estimulada desde bebê e até agora aparentemente está dando super certo. Uma curiosidade é que eu não ensinei o som dos animais em português e ela sabe. Então, por exemplo, se a minha sobrinha chega para ela e fala qual que é o som do macaco, ela sabe que é o mesmo som do monkey. Então, muita coisa é mito. Muita coisa pode acontecer e pode não acontecer. Então é isso, meninas. Um beijo. Outra coisa que também, que sempre falaram, que eu vi na internet também, é que uma fonoaudióloga uma vez falou, é engraçado, né? A gente não pode fazer o bilinguismo com nossos filhos, não pode ensinar outro idioma para as crianças, mas a mãe pode ser chamada de mãe, de mamãe, de mami, de amor, de um monte de nome que ela tem, não pode ser chamada de mami em inglês, né? Vai fazer confusão na cabeça da criança. Então, gente, cuidado com os mitos, cuidado com as mentiras e nem sempre toda a verdade é verdadeira. Um beijo pra vocês, deixa aí seu like e inscreva aí no canal da Valentina. Um beijo!